né? Nós que devemos aceitar ou não este sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não é porque o Senhor Jesus, ele sofreu esta morte e que nós já somos salvos, não. Ele apenas nos deu o quê? A oportunidade que outrora toda a humanidade, né, não tinha mais uma ligação com Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. O pecado é a única coisa que faz essa separação do ser humano com o Todo-Poderoso, né? Aquele que está em pecado afasta a presença de Deus, de Jesus, da sua vida. Então, outrora, estávamos, né, como ovelhas desgarradas, estávamos perdidas, porque não tínhamos mais uma conexão com o nosso Deus Todo-Poderoso. E por amar a humanidade de uma grandeza tão grande, o Senhor Jesus falou: envia a mim, porque Ele queria nos dar novamente essa oportunidade. Oportunidade essa que eu e você devemos ser gratas, né, e aceitar em nosso coração, e viver uma vida de acordo com o crivo da palavra, uma vida de santidade, nos desviando do mal e fazendo a vontade do nosso Deus, aleluia, porque só assim, com o coração aberto e com o espírito de gratidão, é que nós conseguiremos alcançar os céus de glórias. Mas enquanto nós vivemos nesta terra, nós devemos lutar com todo o nosso ser, para que naquele grande dia nós possamos subir com o nosso Jesus. Porque João 20 diz, né, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando Maria Madalena chega ao túmulo, juntamente com os 2 discípulos de Jesus, eles viram que o túmulo estava vazio, os lençóis estavam lá jogados, mas o lençol que era envolto na cabeça de Jesus não estava jogado, ele estava dobrado e posto sob a pedra. E o que isso quer nos dizer? Se nós estudarmos a palavra do Senhor, nós vemos que ele estava falando que ele voltaria. Aleluia. Então o nosso Jesus, ele vai voltar, né? É uma verdade. Quer eu creia ou não, Jesus vai voltar no dia que o Senhor Deus estipulou para que ele voltasse. E eu e você devemos estar preparados. Como eu me preparo, obedecendo a palavra do Senhor, sendo servos fiéis e verdadeiros que têm a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque aquele que tem o Espírito, ele anda em Espírito e ele anda em verdade, fazendo tudo que apraz o coração do nosso Deus. Mas aquele que não tem o Espírito, ele vaga, né, sem saber onde ele tem que chegar. Ele almeja por alguma coisa, porque nós fomos criados para adorar esse nosso Deus. Nós fomos criados para viver em adoração. E quando nós não adoramos a esse Deus, o nosso espírito, a nossa alma grita por algo, ansiando adorar alguma coisa, mas não sabe o que é. Só que eu e você conhece esse Jesus que se doou na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. As irmãs louvaram o hino que fala, né? Aquele que tem o sangue do Cordeiro espargido nos umbrais da porta. O espírito do mal, o espírito da morte não entra nesta casa. Ela é protegida. Pingo do sangue de Jesus já nos daria a oportunidade de salvação, mas ele decidiu no seu íntimo se doar por inteiro, por um povo ingrato, porque nós não merecíamos e ainda nós não merecemos. Nós estamos aqui pela graça do Senhor Jesus que é sobre a nossa vida, não porque nós somos merecedores. Nós não somos merecedores dessa salvação, mas o nosso Jesus nos amou de uma forma tão grandiosa que deu este privilégio a cada um de nós. E nós devemos estar aqui nesta noite, né, com o espírito de adoração, adorando ao Senhor e agradecendo a Ele por esta oportunidade. Porque se não fosse o Jesus na nossa vida, já teríamos perecido. O inimigo já teria ceifado a nossa vida. Mas o Senhor Deus, todos os dias,
misericórdias dele se renovam, nos dando essa oportunidade de aceitar ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, aleluia, e entregar nossa vida totalmente a ele. E o Senhor Deus só nos aceita assim, se nos entregarmos a ele 100%. Não tem como entregarmos metade só do nosso ser, não. O Senhor Jesus não nos aceita dividir com ninguém. Ou nós estamos completamente na pessoa de Jesus Cristo, ou então nós estamos fora, não tem como ser meio a meio. E nós devemos analisar a nossa vida. Nós sabemos que o texto da Santa Ceia, que Paulo fala que nós devemos examinar a nossa vida, e nós devemos mesmo. Como que eu e você estamos diante do nosso Jesus? Será que nós estamos sendo gratos a Ele? Ou um dia nós estamos e o outro nós não estamos, mas a nossa vida tem que ser perseverante, de constância na presença do Senhor Jesus, buscá-lo em todo o tempo, todos os dias, pedir perdão pelos nossos erros todos os dias, porque todos os dias nós pecamos na fala, nós pecamos no olhar, no falar, no ouvir, no nosso agir, porque nós somos seres humanos. Mas o maravilhoso de tudo isso, irmãos, é porque o nosso Deus nos dá a oportunidade, com o coração, aleluia, arrependido, adentrar a presença dEle e pedir perdão pelas nossas falhas. Porque perfeito é o nosso Deus. E um Deus perfeito assim não nos amaria e não nos perdoaria pelos nossos erros. Mas cabe a mim e a você não persistir no erro, mas ter a palavra no nosso coração. Porque quando nós meditamos na palavra de dia e de noite, nós guardamos ela, nós não podemos ser somente ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes. E praticar o que a palavra quer que nós pratiquemos, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes e nós andamos na presença desse Deus que é todo-poderoso. Então seja grata pelo sacrifício na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus nos ensina muito mais com esta morte, com este sacrifício que Ele passou, que nós somos igreja, que nós somos o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça, e que nós devemos viver em unidade. Irmãos, eu não estou falando algo que eu acho fácil, não, porque é difícil. Viver a palavra é difícil, viver no crivo da palavra é difícil, mas é um sacrifício que nós devemos fazer por amor a Jesus, porque se nós amamos esse Jesus que se doou por nós, nós também vai se doar para Ele. Nós vamos fazer este sacrifício e nós vamos nos apresentar, irrepreensíveis diante deste Deus. Mas não que nós não erramos, sim, nós erramos e muito. Mas nós reconhecemos os nossos erros e nós buscamos todos os dias viver de uma forma melhor na presença desse Deus. Se hoje, eu errei, eu peço perdão, e amanhã eu tento fazer diferente, não vivendo o mesmo erro que eu vivi hoje. É uma construção. A aceitação a esse Cristo, ela é regenerativa, ela é ao longo de toda a nossa vida até a volta de Cristo. Nós não somos perfeitos, mas a palavra diz que tudo o que acontece é para o aperfeiçoamento dos santos, é vivendo a nossa vida todos os dias e querendo melhorar todos os dias por amor a Cristo, aleluia, por amor a Cristo principalmente. E amando também os nossos irmãos, porque como unidade, se nós não amamos o nosso irmão, o amor de Deus também não está em nós. Então ame com a intensidade. Uma vez eu escutei e nunca esqueci que falando, quer saber quanto você é espiritual? Veja como está o teu termômetro do amor. Se ele estiver alto, você é muito espiritual e você verdadeiramente ama, porque a pessoa, para ela ser espiritual, ou seja, que eu falo, ter esta comunhão com Cristo, ela deve amar. E se não há amor nesta pessoa, aleluia, ela não tem o amor de Deus e ela não ama a Deus, porque não tem como nós falarmos que nós amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo. E é fácil? Não é fácil.
porque o nosso coração ele é enganoso. Nós deixamos adentrar dentro de nós algo que nos entristece, nós ficamos aborrecidos por algo que a pessoa fez, por algo que a pessoa falou, mas nós não podemos criar raiz de amargura em nosso coração. Nós devemos, pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajude a perdoar, nos ajude a ajudar também aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, porque hoje essa pessoa está passando por isso, amanhã talvez seja eu no lugar dela, se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Mas o mais lindo que a Bíblia, nos mostra aqui é o amor de um Deus tão grande, aleluia, que por amar, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, aleluia. Não foi para mim e para a sua condenação, não. Sim, o Senhor veio para aperfeiçoar as leis, e para que as pessoas praticassem aquilo. Mas ele veio porque ele nos ama e para nos dar oportunidade. Foi para nos salvar, porque já éramos condenados ao inferno. Mas Jesus veio nos dar essa oportunidade de adentrar os céus de glória e viver uma eternidade com Ele. Ver o nosso Jesus face a face. E eu penso assim, que quem que serve a esse Deus não quer ver o amado Jesus face a face? E ver que valeu a pena, mesmo com as dificuldades, com todas as coisas que nós passamos aqui nessa terra, que valeu a pena ser fiel e servir a Jesus com todo o coração, para naquele grande dia vê-lo face a face, poder dar um abraço em Jesus, poder ceiar com Jesus, aleluia, que é o nosso Deus, que é o nosso Mestre. Então, queira ser lavado pelo sangue de Jesus, porque aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, ele tem uma vida nova. Ele é transformado por este sangue, um sangue que tem poder, um sangue que é libertador, um sangue que transforma verdadeiramente e é de dentro para fora, porque não importa como você está por fora, mas importa como você é por dentro, porque Jesus, ele olha para o teu coração. E se o seu coração, todo o teu ser lavado pelo sangue de Jesus, você é uma nova criatura na presença dele. Você é filho de Deus, Quando nós aceitamos a Cristo, somos criatura. Mas quando há este processo de transformação em nossas vidas, somos chamados filhos de Deus, aleluia. E cada um de nós aqui fomos escolhidos. Então seja grato por tão gloriosa salvação. Louve ao Senhor com todo o teu ser. Agradeça pelo fôlego de vida, agradeça pela tua saúde, agradeça por tudo. Mas não está indo muito bem as coisas, mas louve ao Senhor por isso, porque hoje aqui nós podemos ter coisas ruins sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, mas lá nos céus de glória, nas mansões celestiais, tudo isso vai ter um fim, vai ser posto fim nisso. E nós vamos adorar ao Santo dos Santos juntos, aleluia. Porque eu creio e eu almejo, o meu coração, a minha alma, o meu espírito se alegra e clama, regozija-se na presença de Jesus e almeja estar com Ele nesse grande dia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.